Bom, vamos lá, pessoal. Vamos assistir agora a parte 2 dessa aula de conceito de Constituição. Na primeira aula eu falei sobre o que é o direito constitucional, o que é a teoria da Constituição, sobre como estudar direito constitucional dentro do que concurso. Agora vamos atacar diretamente os conceitos mais tradicionais de Constituição, certo? Bom, nós vamos ver primeiro o conceito sociológico de Constituição, depois o conceito jurídico de Constituição, e em terceiro lugar o conceito político de Constituição, e aí eu vou deixar para a terceira parte falar de alguns conceitos mais complexos que costumam ser cobrados mais em concursos de nível superior e de nível superior em direito. Muito bem. O primeiro conceito sociológico de Constituição, é um conceito desenvolvido numa palestra dada em 1863 por Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle nasceu na Polônia, tem um nome francês, mas fez sua vida acadêmica toda, vida acadêmica e política, na Alemanha, certo? Ferdinand Lassalle diz o seguinte, pessoal, que uma Constituição deve ser o somatório dos fatores reais de poder. O que são os fatores reais de poder? O que ele diz é o seguinte, a Constituição deve ser um reflexo da sociedade, deve ser o somatório das condições, das forças econômicas, sociais e políticas de uma sociedade. Se houver um descompasso entre o que está escrito na Constituição e o que a sociedade realmente é, essa Constituição é inefetiva. Ela tende a ser o que ele chama de folha de papel. Lassalle desenvolveu seus estudos, dando essa palestra lá em 1863, foi transformado num livro, e no Brasil, vocês podem ler, quem tiver um pouco mais de curiosidade, é um livro bem fininho que eu recomendo que vocês leiam, lê muito rápido, em 2, 3 horas, tá? Com o nome O que é uma Constituição, ou com o nome A Essência da Constituição. Eu até recomendo que vocês comprem o que está escrito, a Essência da Constituição. Por quê? Porque tem a tradição de um professor muito bom, Aurélio Vander Bastos, que é o maior nome da educação jurídica no Brasil, tá? E a tradução dele é muito boa, ele faz diversas análises, então é muito interessante ler o livro do Lassalle com essa tradução do Aurélio Vander Bastos, certo? O Lassalle diz o seguinte, olha só, uma Constituição que não reflete exatamente as condições reais de poder da sociedade, ela vai morrer. Ela vai ser meramente uma folha de papel, com algumas coisas escritas. Se ela não refletir exatamente as forças poderosas que existem numa sociedade política, ela fatalmente vai perecer, ela vai morrer. Então imagine a seguinte situação, pessoal. Brasil, São Paulo. São Paulo tem 70 deputados federais na Câmara dos Deputados. É um estado mais populoso do país e o estado mais rico. Se a nossa Constituição de 1988 não refletir em parte o poder do estado de São Paulo, essa Constituição tende a morrer. Por quê? Porque é um estado muito forte, muito populoso, muito rico. Por isso, elege 70 deputados. É o estado que mais elege deputados para a Câmara dos Deputados. O Rio de Janeiro elege 46 deputados federais. Minas é uma população bastante grande também, Minas Gerais elege 53 deputados federais para a Câmara dos Deputados. E aí você consegue, na nossa Constituição, ao mesmo tempo, refletir o poder que tem o estado de São Paulo, refletir o poder que tem o Rio de Janeiro, refletir o poder que tem Minas Gerais. A bancada do Sudeste, desses 3 estados mais industrializados, mais ricos e mais populosos, ela está refletida na Constituição. A Constituição prevê uma representatividade maior desses 3 estados. Se a Constituição não previsse isso, muito provavelmente ela não ia funcionar. Ela não ia funcionar direito. Por que não ia funcionar direito? Porque ela vai ter um descompasso com a realidade. Vocês já perceberam que a maior parte dos presidentes da Câmara dos Deputados vem do Sudeste? Vamos pegar aí ao longo da história. Aécio Neves, de Minas Gerais, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, João Paulo Cunha, de São Paulo, Michel Temer, de São Paulo, foi presidente da Câmara dos Deputados várias vezes, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro. Por que o presidente da Câmara dos Deputados é sempre alguém do Sudeste, Minas, Rio ou São Paulo? Porque é a maior bancada. Se organizam para colocar um presidente na Câmara dos Deputados. Se não fosse assim, se a Constituição não previsse essa representatividade maior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não previsse que na Câmara dos Deputados houvesse esse domínio do Sudeste, muito provavelmente a Constituição não seria efetiva. Esses estados tentariam uma outra forma de ter poder, mas que não estaria na Constituição. Então a Constituição tenderia a perecer. Essa que é a verdade. É claro que no sistema constitucional brasileiro, bicameral,
o Senado compensa essa superioridade dos estados mais populosos, na medida em que no Senado cada estado é representado de maneira igual por 3 senadores. No Acre, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos eles têm 3 senadores. Então você tem uma balança, né? Na Câmara dos Deputados, o princípio da proporcionalidade, quanto maior a sua população, maior o número de representantes. Óbvio que quem ganha com isso são os estados do Sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? O Espírito Santo tem uma população menor, realmente, então não tem essa representatividade tão grande, mas aí no Senado você compensa isso também, na medida que cada estado elege 3 senadores, tá? Então o sistema constitucional funciona assim, mas você tem um reflexo pesado da força dos estados do Sudeste na Câmara dos Deputados. Se não fosse assim, a Constituição seria inefetiva, né? Vou contar para vocês o caso de um professor, colega meu, que foi à Polônia uma vez, onde nasceu, La Salle, né? E deu uma palestra na rádio em inglês, e depois que acabou lá a palestra dele, a entrevista, na verdade, ele perguntou para o jornalista assim, bom, quem vai ganhar as eleições aqui na Polônia? Aí o jornalista falou, depende. Depende de quê? Ué, depende do que o cardeal vai falar. Como assim, cardeal? Por quê? Porque a Polônia tem uma presença tinha na época, né, estou falando de 20 anos atrás, tinha uma presença muito forte, tem ainda, da Igreja Católica. A Igreja Católica foi importante para sepultar o regime comunista na Polônia. Então, a Igreja Católica ganhou muita relevância na Polônia, muita influência. Se esses fatores reais de poder na Polônia não tiverem um reflexo na Constituição polonesa, a Constituição tende a diminuir. Isso já aconteceu na história brasileira. Em 1930, quando houve um golpe de Vargas, né, nós tínhamos uma Constituição de 1891, houve um golpe de Getúlio Vargas e ele não reconstitucionalizou o Brasil. Ficou governando lá o chamado período de governo provisório de Vargas. Em 1932, o Estado de São Paulo faz uma revolução, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, pedindo a reconstitucionalização do Brasil. Por quê? Porque Vargas decidia tudo sozinho, Vargas não dava muita atenção ao poder que São Paulo tinha, São Paulo fez essa revolução, perdeu, mas o fato de ter havido uma revolução em São Paulo fez com que, logo depois, em 1934, na verdade 33 a 34, houvesse a reconstitucionalização do Brasil. E aí em 1934 vem uma Constituição. Então vejam, Vargas assume, despreza São Paulo faz uma revolução, pressiona para uma nova Constituição, que logo depois, o trabalho constitucional inicia em 33, em 34 sai a Constituição de 1934. Então, obedecer aos fatores reais de poder é isso. É olhar para a sociedade, ver onde está o poder e construir uma Constituição compatível. É a ideia de Constituição espelho. A Constituição tem que ser um espelho. Se ela não for espelho, ela morre. Ela não vai ser efetiva. Ela vai acabar. É isso, mais ou menos, o que pensava Ferdinand Lassalle. Tá? É uma compatibilidade entre a Constituição real da sociedade e a Constituição jurídica, aquela que é aprovada efetivamente numa Assembleia Constituinte ou numa Convenção Constituinte. Certo? Muito bem. Vamos ao próximo conceito de Constituição. Conceito jurídico de Constituição. Tá? Conceito de Konrad Hesse. Alguns autores colocam apenas como conceito jurídico Hans Kelsen, que é o próximo que a gente vai estudar. Mas eu acho muito importante estudar também o conceito de Konrad Hesse, até em contraponto com o autor anterior, Ferdinand Lassalle. O que dizia Konrad Hesse? Em certo sentido, ele se opunha exatamente ao que Lassalle estipulava. Tá? Por quê? Porque Konrad Hesse diz que a Constituição tem uma força normativa própria, tem uma vida própria, tem a capacidade de mudar o mundo. Imagine a seguinte situação, não com a Constituição, mas com uma lei importante no Brasil, o Código de Trânsito. Ninguém usava cinto de segurança no Brasil antes do Código de Trânsito. Praticamente ninguém. A partir do momento que você cria o Código de Trânsito e diz, vai ter multa, todo mundo vai ter que usar cinto de segurança, haverá penalidade para quem não usar, etc., todo mundo começou a usar. É isso que a norma jurídica faz. Ela acaba criando um comportamento social. Existe uma autonomia das normas jurídicas em fazer com que as pessoas mudem seu comportamento, comecem a criar certos hábitos, né? Como as leis antifumo, como as leis de limpeza urbana, né? Então o sujeito não pode fumar em outro local.
Ninguém fuma mais em lugares fechados, no Brasil inteiro, em prédios públicos, etc. Não pode jogar lixo no chão, as pessoas param de jogar lixo efetivamente. É com medo de ser multado? É com medo de ser multado. Mas é também porque existe uma norma jurídica que determina que aquele comportamento é proibido e a pessoa não age assim. A Constituição, então, como norma suprema de um país, do ponto de vista jurídico, ela tem uma força normativa maior ainda. Então, na verdade, Conrad Hesse dizia, olha, a Constituição não precisa ser espelho da sociedade, como La Salle dizia. A Constituição tem uma força normativa própria, inclusive é o nome, é o título do livro de Conrad Hesse, traduzido pelo ministro Gilmar Mendes. Força normativa da Constituição. A Constituição tem uma força normativa muito grande. Ela predetermina comportamentos, predetermina uma estruturação do Estado, a criação de alguns serviços públicos, a proteção de alguns direitos. A Constituição é um dever ser, é algo que deve ser feito. Ela tem uma autonomia em relação à realidade. Então, em certo sentido, esse conceito jurídico de Constituição de Conrad Hesse se opõe totalmente a essa abordagem sociológica do Ferdinand Lassalle, certo? Vamos ao próximo autor, Hans Kelsen, também falando de um conceito jurídico de Constituição. Bom, Hans Kelsen, pessoal, na verdade nasceu em Praga, na República Tcheca, mas na época fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Kelsen, se não é o maior jurista da história, é um dos maiores juristas da história. E o Kelsen, ele está fazendo no direito algo que outros autores fizeram em outras ciências. Como assim? Final do século XX, final do século XIX, início do século XX, é um momento de preocupação da sociologia, da antropologia, do próprio direito, em dar cientificidade a cada uma dessas disciplinas, né? Então, por exemplo, Emílio Durkheim, que é um sociólogo famoso, um dos pais fundadores da sociologia, usava até conceitos de outras ciências já consagradas, como a biologia, por exemplo, como a química, conceitos de fisiologia social, quais são as funções das instituições, conceitos de morfologia social, ou seja, qual é a forma das instituições. Para quê? Para dar cientificidade às suas disciplinas, para elas serem reconhecidas, ganharem autonomia, ganharem força, tá? Kelsen fez a mesma coisa no direito. Seu livro, Teoria Pura do Direito, ele diz o quê? Ele diz que o direito é uma ciência, que não tem nada a ver com as outras, não que as outras não tenham importância, não que elas não influenciem o direito, nada disso. História, sociologia, filosofia, todas elas são importantes, mas o direito tem um modo próprio de funcionar, tem um modo próprio de pensar. O que ele quer é dar autonomia à ciência do direito e estabelecer quais são as regras do pensar jurídico. Como se reflete no mundo do direito? É isso que ele quer. Essa é a preocupação dele. E aí a grande divisão que ele faz é entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. Vamos analisar primeiro essa coluna, o mundo do ser. O mundo do ser é exatamente como as coisas são. Então imagine, um sociólogo vai estudar o funcionamento, por exemplo, de um batalhão da Polícia Militar. O sociólogo entra lá e começa a fazer as pesquisas dele. Ele está observando como as pessoas se relacionam, a hierarquia entre os oficiais. Ele vai catalogar tudo isso, vai classificar. Ele observa o que é e tenta catalogar isso, classificar, categorizar. Mesma coisa faz um físico. O que o físico faz? Ele olha a natureza e descreve as leis da natureza. Esse é o mundo do ser. Como eu coloquei aqui, como as coisas são efetivamente. A grande capacidade aí dessas ciências é ter uma acurácia para descrever como as coisas são, como elas funcionam. É o mundo do ser, da realidade, da natureza, tá? Por outro lado, Kelsen diz que o direito não é esse mundo. O direito é o mundo do dever ser. O direito estabelece uma norma que determina como as pessoas devem se comportar. Se elas se comportam assim ou não, é uma outra questão, exógena, estranha ao direito. O que importa é que a norma jurídica determina como as pessoas devem agir. Então tem lá, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, uma norma proibitiva de conduta. Você coloca lá, matar alguém, pena de tanto a tanto, você está dizendo o quê? Você não pode matar. Se as pessoas vão matar ou não, é uma outra questão, mas se matarem, vão sofrer uma pena. O que é essa norma? É como as pessoas devem se comportar, ou seja, elas não devem matar ninguém, sob pena de responderem e serem presas. Esse é o mundo do direito. O direito determina como deve ser. Se as pessoas vão seguir ou não, é uma outra questão, não é problema do direito.
O problema do direito é determinar como as pessoas devem ser, como elas devem se comportar. Parte-se de uma vontade racional, ou seja, o legislador foi lá, aprovou uma lei e assim as pessoas devem seguir a lei. Se elas vão seguir ou não é uma outra questão, tá? Muito bem, pessoal. Sobre a Constituição, Kelsen determina o seguinte: dentro dessa autonomia do direito, desse campo próprio que é o direito, que não tem nada a ver com a sociologia, com a natureza, com a realidade, com o mundo do ser, como as coisas efetivamente são, como funciona, afinal de contas, o direito? O direito funciona a partir de uma cadeia de validade de normas jurídicas. Então você tem uma norma inferior, que vocês estão vendo aqui na pirâmide, atos normativos em geral, que as pessoas devem cumprir. E da onde os atos normativos tiram a sua validade? De uma norma imediatamente superior. Decretos regulamentares. Mas por que eu devo seguir decretos regulamentares? Porque alguma lei dá validade aos decretos. E essas leis retiram sua validade de onde? De uma Constituição. Constituição no sentido jurídico positivo, vou explicar para vocês. Então a Constituição, do ponto de vista jurídico positivo, é a norma que abica, que está no cume do ordenamento jurídico. A cadeia de validade começa aí. A Constituição dá autoridade e validade às leis, por isso as pessoas devem respeitar as leis, ao mesmo tempo as leis dão validade aos decretos regulamentares e, por sua vez, decretos regulamentares dão validade aos atos normativos. Então, cada vez que você obedece uma norma jurídica, por que você está obedecendo aquela norma jurídica? Porque teve alguma norma superior que deu validade àquela norma que você está seguindo, até chegar até a Constituição. E aí cabe a pergunta: mas quem dá validade à Constituição? E por que eu tenho que obedecer à Constituição? Qual o sentido disso? A Constituição brasileira, por exemplo, fala de um sistema único, universal de saúde, depois vem lá a lei do SUS, depois da lei do SUS vem lá decreto regulamentar, etc. Tudo bem, eu estou entendendo que eu devo seguir lá a ordem do ministro, a lei do SUS, a Constituição, mas quem determina acima da Constituição? Por que eu tenho que seguir uma Constituição? Aí, Kelsen criou um conceito que vocês devem dominar, que é o conceito de norma hipotética fundamental. Norma hipotética fundamental não está no ordenamento jurídico. Norma hipotética fundamental, daí o termo hipotética, ela é uma hipótese lógica que sustenta, que dá validade a toda essa cadeia, porque ela está fora da Constituição, acima da Constituição. Ela é uma hipótese lógica. Ela é Constituição no sentido lógico-jurídico. Cuidado quando vocês estudarem isso em materiais perdidos pela internet, porque o pessoal fala assim, a Constituição é a norma hipotética fundamental e ao mesmo tempo é a Constituição jurídica de um país. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Uma Constituição é a Constituição no sentido jurídico positivo. É a Constituição que você abre, faz a prova, é a Constituição que o juiz abre para decidir, que o advogado abre a Constituição, cita o artigo para fazer uma petição. Outro conceito de Constituição, outra coisa, é a norma hipotética fundamental. É a Constituição no sentido lógico jurídico, tá? Vou fazer com vocês uma comparação que o próprio Kelsen faz, que é uma comparação religiosa, faz comparação com religiões. Então, o que vale dizer o seguinte: você abre a Bíblia, não abre? Você lê lá os comandos estabelecidos pela Bíblia, fala, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, segue 10 mandamentos e tal. Mas quem determina que você deve seguir a Bíblia? Isso é um conceito fora da Bíblia, geralmente ligado à fé. Isso é um pressuposto, é o que Kelsen fala. Seguir a Bíblia é uma coisa. Saber que eu tenho que seguir a Bíblia é um pressuposto, está fora da Bíblia. Se eu não assumir esse pressuposto, eu não vou nem abrir a Bíblia. Então esse pressuposto lógico de que eu devo seguir um livro sagrado, uma escritura sagrada, é o mesmo no ordenamento jurídico. Eu sigo a Constituição, sei que ela é suprema, a Constituição dá validade às leis dão validade aos decretos, os decretos dão validade aos atos normativos, e quem dá validade à Constituição? Na verdade, é a norma hipotética fundamental, é um pressuposto. Existe um pressuposto lógico de que eu devo seguir a Constituição. Vocês entenderam? Então vejam só, Kelsen diz o seguinte:
Poder constituinte é um tema que vocês vão estudar ainda aqui nessa unidade de teoria da Constituição. Poder constituinte é aquele que produz a Constituição, é aquele que constitui, é o poder que faz a Constituição. Ele faz a Constituição e depois vocês vão estudar, ele também pode reformar, alterar a Constituição, criar emendas à Constituição. Tá? O poder constituinte, segundo Kelsen, cria, no ato de fazer uma Constituição, ele cria a Constituição no sentido jurídico positivo, como a Constituição de 88 foi criada, né? O Brasil teve uma Constituinte de 1987 a 1988. Lá em 5 de outubro de 1988 saiu lá a Constituição quentinha da Assembleia Nacional Constituinte, tá? Impressa. Essa é a Constituição no sentido jurídico positivo. E ao mesmo tempo que essa Constituição, no sentido jurídico positivo, essa Constituição que vocês estudam, essa Constituição que o juiz aplica, que o advogado lê e aplica, etc., ao mesmo tempo que essa Constituição foi produzida, ao mesmo tempo o poder constituinte também afirma a norma hipotética fundamental, afirma a Constituição no sentido lógico-jurídico, ou seja, afirma que a Constituição deve ser seguida. Esse é o pressuposto lógico. É como se aqui tivesse a norma hipotética fundamental, ou seja, a Constituição no sentido lógico-jurídico, é um pressuposto, e abaixo, sim, está a Constituição de 88 ou qualquer outra Constituição, que deve ser seguida e que está no ápice do ordenamento jurídico, que dá validade a todas as leis abaixo, certo? Vamos a outro exemplo. Um exemplo de Michel Temer, né, que foi presidente do país, a despeito de todas as críticas que vocês porventura possam fazer, foi um constitucionalista importante, ele escreveu um livro chamado Elementos de Direito Constitucional, e que eu recomendo que vocês leiam, um livro bastante fininho, mas muito interessante ao explorar alguns conceitos jurídicos, principalmente esses aqui de hierarquia das normas constitucionais. Tá, então vamos dar uma olhadinha, pessoal, nessa pirâmide proposta por Michel Temer no seu livro, mas na próxima parte da aula.